Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para um encontro super especial, com cenas super interessantes, imagens também muito atuais, que podem fazer com que o Brasil ajude ao mundo a enfrentar determinadas questões, determinados desafios, como, por exemplo, se podem as redes sociais salvarem a pele de um ladrão ou as peles de alguns ladrões. Pode uma realidade que é gestada, que circula pelas redes sociais, alterar aquilo que acontece dentro de um processo judicial? Podem, por exemplo, fazer com que provas desapareçam, provas sejam desconsideradas? Esse mundo imaginário pode fazer com que as pessoas que estão presas numa cadeia, simplesmente elas consigam ter a liberdade, elas saiam dali como se fosse um passe de mágicas? São situações que estão acontecendo aqui no nosso país. Mas qual será o final dessa história aqui no Brasil? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é muito importante convidar você que não está no mundo paralelo a se inscrever aqui no nosso mundo concreto, aqui no nosso portal. Você que é muito bem-vindo. Conheça também os nossos outros vídeos, compartilhe. É muito importante a gente sempre pedir isso, porque a gente vai chegando a mais pessoas como você. Já somos quase 800 mil pessoas aqui no nosso espaço. Dê o seu joinha também, que é muito importante, os seus comentários. Se puder, participe dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui entre 5 horas e 5 e meia para bater um papo ao vivo com vocês. E também se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui nas nossas atividades, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, o mundo paralelo está tentando tirar os ladrões do rumo da cadeia. Mas isso não vai funcionar, isso apenas vai criar mais uma situação ilusória. É só você perguntar para quem tem parente lá na Papuda e lá na Colmeia se a realidade paralela está influenciando naquilo que está acontecendo com eles lá. Alguém está saindo da cadeia porque tem gente emitindo opinião? Não, está saindo da cadeia por razões objetivas, assim como algumas pessoas que estão indo para a cadeia também estão indo por razões objetivas. E as razões objetivas, as provas que nós já sabemos aqui no Brasil sobre o crime de tentativa de introdução no território nacional de joias para o patrimônio pessoal de alguém que está sendo clarificado cada vez mais como um reles ladrão, um corrupto, enfim, isso não pode ser desfeito. Está tudo documentado, a sociedade já sabe disso, o mundo já sabe disso. Bom, o que a gente vai ter que aguardar agora é o processamento dentro do Estado de Direito dessas situações todas, do Estado democrático, e aguardar a sentença, que não tem como ter uma situação diferente. Gente, os advogados, quando estão diante de um flagrante, de alguém que foi preso em flagrante, que está com a prova do crime, tem imagens, tem áudio, tem testemunhas, tem documentos, enfim, o que ele pode fazer é tentar diminuir a pena, mas ele não pode fazer com que a pena desapareça. Exceto numa situação super excepcional, no caso de crimes patrimoniais, quando o criminoso está praticando o crime para saciar a sua fome, aquilo que a gente chama de crime famélico. Alguém que furta no supermercado um tablete de manteiga, um pedaço de carne, enfim. Essas pessoas, às vezes, conseguem a sua libertação. Mas alguém que é apreendido com joias, alguém que está numa falcatrua de milhões e milhões de reais, para não falar milhões de dólares ou euros, aí não dá para arguir algum tipo de justificativa para esse delito, né? Mas algumas pessoas estão tentando. Mas as pessoas elas vão conseguir apenas fazer com que quem está no mundo paralelo fique nessa ilusão. Eu já mostrei para vocês o personagem principal de defesa do Bolsonaro, que é o Malafaia, mas tem outros, né? O Malafaia, ele sempre joga algumas questões que são mentirosas, né, nesse tipo de argumentação, mas que não terão influência, como eu disse para vocês, no caso concreto, né? Por mais que ele esperneie, os personagens que ele está citando aqui na fala dele, vou colocar só um trechinho de alguns segundinhos, gente, são figuras suspeitas, né? E a verdade está pela metade, né? Vamos lá. Bastava um ofício do ministro ao secretário da Receita Federal. E eu vou ler o final, o que essa imprensa canalha esconde. Então, olha, até a imprensa não merece os elogios todos, não, né? Mas aí ficar dizendo que a imprensa canalha porque está mostrando a evidência de crimes, porque ele está citando aqui um ministro suspeito que estava trazendo joias ilegais para o Brasil, que mentiu para a Receita Federal e depois, para tentar salvar a sua pele, mandou um ofício para o secretário da Receita Federal, que era funcionário na época de Paulo Guedes, bolsonarista, que também estava tentando encobrir
esse crime. Então não vale nada, ele está dizendo isso aqui. Bom, e aí eu já comentei com vocês no nosso outro vídeo a inconsistência desse documento, né? Como ladrão preso dirigindo um carro forte e depois ele faz um ofício dizendo que, olha, na verdade eu apenas estava dirigindo o carro forte, na verdade eu ia levar o dinheiro para o Banco Central, jamais pensei em ficar com aquela grana toda. Mas tem uma youtuber que é a que é mais assistida hoje no mundo da direita, né, que está reproduzindo o argumento do Malafaia e está trazendo algumas mentiras para serem divulgadas também pelas redes sociais. E ela faz de um jeito assim muito infanto-juvenil, né? A gente não sabe até que ponto há uma deficiência cognitiva ou há um mau caratismo no meio dessa história. Não dá para aliviar com essa gente. Infelizmente, a gente é obrigado a dizer dessa forma assim mais contundente. Porque o que se faz é uma perversão completa da realidade, enganando muitas pessoas, né? Como, por exemplo, isso aqui, vamos ver. O vídeo vai ser longo. Bolsonaro não pôde comparecer ao encontro com o Sheik, então em seu lugar foi um ministro. Aí o Sheik mandou 2 caixas de presente pro Bolsonaro. O ministro recebeu, e quando ele chegou ao Brasil, uma das caixas foi barrada na alfândega da Receita Federal. Olha só, foram 3 caixas, tá? O ministro não informou uma. E não é uma coisa simplória, entregou 3 caixinhas, assim, né? Pois é, mas tem adolescente, né, muito infantilizado que acredita. Vamos lá. E foi retida. Na sequência desses fatos, e você precisa com a data, 3 de novembro de 2021, um documento foi entregue à Receita Federal e ele diz, em seu último parágrafo, que devido à situação, ao valor... Quer dizer, o almirante que estava cometendo crime, não tem como a gente aliviar nisso, e também manda um ofício para o outro que foi beneficiado também com uma embaixada, com cargo na embaixada fora do nosso país, para acobertarem o crime. Histórico, o presente do Sheik não podia ser devolvido, mas que, por gentileza, por obséquio, faz favor, tá? Dá o destino ao acervo legal adequado para esse presente. Tá aí a matéria do Globo que não me deixa mentir. Documentos mostram que o governo Bolsonaro disse à Receita que joias iriam para acervo presidencial. E aí... Isso depois que a quadrilha, né, não tem como a gente aliviar, foi descoberta. Mesmo com documentos apresentados, a mídia tinha aquilo, meu filho precisava se agarrar como um precioso. Então, a narrativa foi de epa! Não era só o colar, teve mimo pro presidente também. Teve anel com reloginho, uma caneta. Bolsonaro, seu corrupto. E aí eu também tenho essa matéria do Globo que diz que TCU diz que o Bolsonaro podia ficar com um segundo pacote de joias sauditas. O TCU disse isso, que o Bolsonaro poderia ficar com as joias sauditas. Não foi bem isso não, tá? É o pessoal que fala as coisas pela metade e que são meias verdades. E uma meia verdade é uma mentira completa, né? Porque o que ela apresentou aqui foi esse tweet aqui do Globo. Malu Gaspar, ministro do TCU, diz que Bolsonaro pode ficar com o segundo pacote de joias sauditas. Ela só não abriu a matéria completa, porque a matéria completa é isso aqui, ó. Ministro do TCU diz que Bolsonaro pode ficar com joias sauditas até julgamento final da questão. E o ministro do TCU que fez isso é um ministro bolsonarista que foi flagrado naquele áudio conspiratório contra a democracia do nosso país, que já não devia estar mais no TCU, já devia estar respondendo um processo criminal. No entanto, ele está tentando aliviar a barra também de outro criminoso que foi preso em flagrante, ou quer dizer, foi apanhado em flagrante, ou de criminosos surpreendidos também em flagrantes. Pois bem, vou voltar aqui para a fala dela, porque ela continuou, né? Vamos lá. Ei, mas se o próprio ministro do TCU disse que os presentes enviados a Bolsonaro poderiam ficar com ele, qual é o crime? Por que tanto chilique? Minha filha, só que esse teu ar infanto-juvenil, que menosprezando a realidade, não vai ter o condão, não vai ter a força de mudar o processo. Não adianta a senhora ficar fazendo galhofa, fazendo essa farofagem toda, que quem está lá na papuda não vai sair da papuda. Quem está na colmeia não vai sair da colmeia. Quem está com tornozeleira eletrônica, a tornozeleira eletrônica não vai simplesmente desaparecer. E quem está no rumo da cadeia também não vai ter esse rumo desviado, porque está no flagrante, está com cenas. O Brasil todo, o mundo todo já viu essa situação. Isso está causando preocupação também no meio militar de uma maneira geral. Aliás, estão sumindo
sumidos, né? Por onde anda o general Heleno, que era do GSI, né, de inteligência, o setor de inteligência, não estava sabendo de nada dessas situações, não avisou o ex-presidente da República, ou esses diamantes iriam ser também fracionados para algumas pessoas, inclusive as que estavam lidando com a informação e não informaram absolutamente nada. Nós temos o direito de ter esse tipo de suspeição, né? Mas a situação está causando uma discórdia, né, dentro das Forças Armadas. Segundo a coluna do Tales, do UOL, Mourão diz que jamais receberia presente no valor de joias árabes, né? E quando ele fala isso, é o seguinte: por que alguém daria joias para o vice-presidente? E joias de alto valor. E o vice-presidente aceitaria? Aceitaria por quê? E por que não aceitaria? E por que alguém faria esse tipo de sondagem, né? Sondagem não, já é entrega do material, né? Pois bem, e aí a gente vai vendo a história do personagem e não ajuda, né? A história do Bolsonaro não ajuda. Aliás, se você comparar a evolução patrimonial do Bolsonaro com a do Mourão, Mourão agora é senador. Então ele vai ver agora se com o contra-cheque dele ali como senador, se dá para comprar o patrimônio que o Bolsonaro amealhou, que os filhos do Bolsonaro amealharam, se é comum se usar dinheiro em espécie para fazer uma série de transações. Você já sabe a resposta. E o Mourão também já sabe. Gente, é absolutamente incompatível a vida do Bolsonaro com o patrimônio que ele tem. Isso eu denuncio aqui desde quando eu abri o portal do José. Para quem tem dúvidas, vamos pegar aqui o que dizia a mulher 02 do Bolsonaro no processo judicial de separação litigiosa que estava tendo com ele ali, né? Vamos acompanhar aqui essa matéria de 4 anos e meio atrás. A revista Veja teve acesso ao processo judicial de divórcio de Jair Bolsonaro com a segunda mulher dele, Ana Cristina Vale. O documento de 2008 está na capa da revista desta semana e apresenta uma série de acusações contra o agora candidato à presidência. De acordo com a reportagem, Ana Cristina anexou ao processo uma relação de bens e a declaração de imposto de renda de Bolsonaro referente a 2006. Os peritos da Justiça avaliaram que, na época, o patrimônio equivalia a 4 milhões de reais. A lista de bens é diferente da apresentada por Bolsonaro à Justiça Eleitoral daquele ano, quando o político do PSL concorreu a deputado federal. Na ocasião, ele declarou ter um patrimônio total de 433 mil reais. Ana Cristina também afirmou que os ganhos mensais de Bolsonaro ultrapassavam os 100 mil reais, entre remuneração de militar da reserva, salário de deputado e outras fontes de receita. Quais fontes? Ela não detalha. Naquela época, o político recebia 26 mil reais da Câmara e 8 mil como militar da reserva. Ana Cristina não especificou, repito, quais outras atividades renderiam esse valor restante. A ex-mulher também acusa Bolsonaro de ter furtado um cofre que pertencia a ela e que estava em uma agência do Banco do Brasil. Joias, dólares e reais que teriam... Escutaram bem? Joias, dólares e reais. Teriam sido furtados, seriam equivalentes hoje a 1,5 milhão de reais. Ana Cristina, que depois fez as pazes com o ex-marido. Então, gente, todo mundo sabe que joia é uma forma de lavagem de dinheiro, né? De você concentrar valores muito significativos em bens que você pode deslocar, você pode guardar, você pode transportar com muita facilidade. Bom, e aí me recordei, né, do período eleitoral, de uma menção que foi feita pelo então candidato Ciro Gomes nessa questão envolvendo refinarias, né? E aí me puxou outro fio aqui para a gente jogar aqui para mostrar que essa situação envolvendo venda de refinaria aqui no nosso país já estava sendo observada por quem é do setor de petróleo. Isso foi feito no meio de uma pandemia aqui no nosso país, de uma forma secreta praticamente, sem nenhum tipo de debate. Tanto é que ninguém sabia. A sociedade de uma maneira geral, se você perguntar para o cidadão comum, você sabia que a refinaria lá na Bahia foi vendida para um grupo árabe? Eles nem vão saber, o cidadão comum nem saberia que tem uma refinaria na Bahia, né? Mas vou pegar aqui uma fala do Ciro Gomes nesse momento aqui que eu achei muito interessante. Vamos lá. Então, por favor, olhem para o espelho primeiro e depois venham me acusar. 3 anos e meio sem corrupção. Me apontem da onde é que eu pratiquei corrupção no Brasil. Bolsonaro, olha aqui para você. Você vendeu a carteira de crédito de 3 bilhões e 300 milhões de reais do Banco do Brasil por 300 e poucos milhões para o BTG. Aí tem. Você vendeu a Landulfo Alves por metade do preço para um fundo obscuro dos Emirados Árabes. Se vendeu pela metade do preço, alguém ganhou e o povo brasileiro perdeu.
Bolsonaro, você vendeu os gasodutos e oleodutos da Petrobras e entregou um contrato de aluguel, e essa é a roubalheira mais escandalosa que eu já vi. Não vou falar da biografia. Filhos envolvidos em compra com dinheiro em espécie. Por favor, candidato Ciro. Simples assim, né? Isso aí está no site do Brasil de Fato, né? Então, para a gente finalizar aqui nosso papo, uma charge do Aroeira, aqui com a dona Michele, né? A Bela e a Féria, não é a Bela e a Fera, a Bela e a Féria. Depois ele fez uma charge do Bolsonaro, muito bonitinha, né? O Bolsonaro aqui meio de odalisca, né? Joias masculinas com detalhezinho do revolvinho aqui dourado, né? Enfim, calma pessoal, não é o que vocês estão pensando, é tudo joia hétero, tá ok? Então, eu guardo aí, eu termino o nosso papo de hoje com essa imagem aqui, que diz mais do que 1000 palavras, né? Gente, um grande abraço, mais tarde eu tô de volta aqui com vocês, porque a fila tá andando, né? Tchau!